A gente está com essa ducha eletrônica da KDT e para fazer a troca da resistência dela aqui, como é um produto que tem muito fio, acaba às vezes confundindo, né? Se soltar tudo de uma vez é complicado de montar de novo. Então a gente recomenda fazer a montagem com o alinhamento dos fios. Então primeiro a gente solta aqui os fios da carcaça. Esse aqui não tem como errar, né? Ele é o fio de aterramento. Dá pra soltar ele aqui, ó. O verde, né? Ele vai nesse pino na entrada da tampa aqui na lateral direita, para quem olha de frente para a ducha. Então esse aqui não precisa marcar, porque nesse aqui junto com o verde vai vir o fio que está aterrado no nipple de entrada da ducha, e esse outro aqui, ele é o que vai na saída de água. Então eles, como eles são fios de aterramento, eles vão ser ligados junto com o verde nesse terminal mais alto da carcaça. De todos os pinos de fixação de parafuso que tem na carcaça, o de aterramento e o de fixação dos fios fase, eles sempre vão ser o mais alto. Mas olhando de frente para a ducha, o de aterramento é do lado direito. Então a gente vai soltar aqui os da carcaça primeiro, vai ficar mais fácil de manusear os da resistência. Um dos fios fase que vai faz a alimentação da ducha, ele vai direto nesse pino que vai distribuir para os tríacs fazer o chaveamento da resistência e alimentação da placa. Então um desses vai ser o central, que vai estar nesse pino aqui logo atrás do sensor de saída da ducha. Aqui a gente soltou já todos as porcas da carcaça. Aí agora a gente vai fazer o procedimento de marcação dos fios e para poder fazer a abertura da tampa e trocar a resistência. Antes de soltar os fios ali da tampa da resistência, é interessante soltar o sensor de saída de água para não atrapalhar. Então ele vai ficar solto aqui. Aí, esse aqui que é o principal, que vai fazer o chaveamento dos tríacs, a gente recomenda que fazer a marcação com fita crepe em todos que vão junto. Então aqui ele é o principal e ele vai interligar vários tríacs nesse terminal aqui. Então, o que a gente vai fazer? De alimentação, colocar a fita branca nele, para a gente saber que ele vai nesse pino central. Aí vai soltando aqui, solta esse principal primeiro, e conforme vai tirando os fios aqui do terminal, vai marcando ele com fita também, para saber que todos que estão com fita, eles são ligados juntos no mesmo terminal, que é esse aqui que é neutro, né? Ele não tem função na resistência, ele só vai fazer a distribuição de carga. Então aqui eu soltei o primeiro fio de cima, eu sei que ele vai junto aqui, eu vou botar a fita crepe para fazer a marcação. Posso deixar ele aqui do lado, que agora eu sei que ele é ligado junto com os outros que estão nesse terminal central. Aqui mais um fio do tríac que vai subir. Eu sei que ele vai no central de distribuição. Eu vou colocar uma fita e puxar ele aqui pro lado.
Esse aqui eu já marquei ele no início, né? Que é o de alimentação, que vai trazer energia pro pino. Então eu tiro ele aqui, deixo ele de lado. E esse último aqui, que também vai nesse pino central, eu vou tirar ele e vou colocar a fita também, para eu poder deixar ele de lado aqui. Então o que vai na distribuição central aqui, eu já separei, eu sei que ele está marcado com fita, junto com o fio de alimentação. Quanto aos demais aqui, a gente solta ele e faz o alinhamento na própria carcaça da ducha. Eu vou soltar aqui a porca. Ele subiu aqui, eu vou deixar ele na reta. Ele é um pouquinho rígido esse fio, ele vai parar aqui. Então eu não vou perder ele da posição. E também ele não vai alcançar ali, entendeu? Ele vem num tamanho padrão para ele não ultrapassar o limite. Então ele não vai chegar nesse terminal aqui, que não é o dele. Ele só vai alcançar o dele, e esse central aqui, mesmo assim, ele vai ficar esticado. Então eu deixo ele alinhado aqui nessa posição para mim saber que ele vai nesse terminal da resistência. Com os demais a gente vai fazer a mesma coisa, soltar e deixar alinhado para não perder a posição dos fios. Esse aqui é a mesma coisa, não alcança o outro, só vai alcançar o dele. Então eu vou deixar ele aqui do lado. Agora que a tampa está totalmente solta, independente, vou precisar fazer a abertura para soltar ela do bujão. Então, como ela pega um pouco de pressão, eu vou forçando próximo aos pinos aqui para não ter perigo de quebrar ela. Ela já soltou inteiro, só puxar ela fora, saiu a resistência. Deixo ela aqui do lado para eu poder trabalhar nessa tampa. Aqui eu vou tirar os tampões de vedação da resistência. Vou soltar em cima aqui. Aqui eu posso soltar independente de qual começar, não tem uma ordem certa, né, para fazer essa soltura aqui. Só não vou soltar esse que vai atrás do sensor, que é o pino central, e ele não tem função na resistência. Soltei todos eles. Tirar aqui as peças. A resistência, assim como a tampa fixada no bujão, ela tem um pouco de pressão também devido às vedações que ela tem aqui em cima, então ela pega pressão. Então vai precisar fazer o mesmo procedimento aqui para soltar ela. Vem forçando aqui para ela poder sair. Essas borrachas aqui que fazem dar pressão. Feito isso, a gente vai soltar os terminais aqui, que é para poder colocar na resistência nova.
esquecer de tirar essa guarnição também para usar na outra. A gente vai instalar essa outra aqui e vai começar por essa guarnição central, instalando ela aqui para não correr o risco de esquecer. E os terminais também não tem uma posição específica para começar a montagem. Então encaixa aqui, aperta bem ele, porque se ele ficar solto, ele vai queimar a resistência e muito rápido, então tem que prender ele bem. Feito isso aqui, é só fechar aqui de novo os furos para não sair água. Encaixar as guarnições aqui em cima. A tampa, essa parte aqui é aquele pino que ficou sem soltar, né? Ele vai encaixado aqui entre esses dois cortinhos que tem na resistência. Encaixou, vai colocar as arruelas. E a porca em cada um deles. Sempre apertando um pouco cada um para não encaixar torto. Não vai apertar ela até o final, pode fazer em X o aperto, para ela descer igual os dois lados e não ficar torta dentro do bujão da ducha. Agora o aperto final, já que ela encostou em X também. Agora a carcaça aqui que a gente desmontou, ele vai vir na mesma posição aqui. Encaixou aqui, já dá para ir fechando a tampa. Pega esses dois na diagonal, que é para poder fazer ela assentar bem aqui, só para ela descer. Se encaixou, ela desceu toda. Vai pôr os fios da resistência para depois finalizar a tampa aqui. Porque se ela não encaixa direito, pode ser que o fio não chegue, como ele tem o tamanho limitado. Eu vou nesse primeiro aqui, que eu deixei na ordem aqui, ele não vai chegar no outro. Sempre com a arruela de pressão, que é para ajudar a não soltar a porca sozinho. Vou apertar ele aqui, não apertar muito para não ter perigo de quebrar o pino. Depois eu vou aqui para esse outro que está próximo, que não vai chegar aqui, só vai chegar nele mesmo. Arruela e porca. Aqui do outro lado,
mesmo esquema, o fio próximo, encaixa aqui. E esse último aqui, que são dos fios que são independentes, instalados na resistência, no pino direto. Agora que eu já finalizei os terminais da resistência, a gente pode voltar a montar os que estão marcados, que são todos juntos nesse terminal do meio. Ele vai aqui, deixa ele um pouco afastado, que é para eu poder fixar a trava dos fios de alimentação. Então vai o fio marcado, uma argoela de pressão, o outro marcado, argoela de pressão, esse aqui marcado, junto com a argoela e o fio de alimentação. Deixa ele um pouco próximo aqui desse fio, que é onde ele vai ser fixado. Argoela de pressão. Vou apertar ele aqui um pouco, só para ficar na posição. Aí. Agora a gente vai encaixar aqui o prensa-fio. E fixar os dois fios de alimentação. Ele vai estar marcadinho, então não vai atrapalhar. Aperto um pouco aqui só para travar ele. E termino de apertar esse outro aqui. Como eu coloquei aqui, eu vou fazer o mesmo esquema de X para fechar a tampa. Então vou fazer aqui o cruzamento na diagonal, apertando esse de baixo aqui. Aí depois desse a gente vai pro terra, que é o que vai, né, na saída e na entrada de água, junto com o verde. Passa ele aqui por baixo. E encaixa ele nesse pino do lado direito. Aqui, junto com o aterramento. Aperta bem ele aqui, tomar cuidado para não encostar aqui no fio de alimentação, porque senão ele vai entrar em curto. Então tem que tomar cuidado com esse espaço aqui, deixar o máximo possível de espaço para não correr o risco de encostar aqui e fechar o curto com o aterramento. Apertei aqui, como eu estou fazendo o aperto em X, desse eu vou aqui para baixo para finalizar o aperto. E agora os últimos dois, que são os laterais. Finalizou aqui, pode tirar as fitas de marcação. A parte da troca já foi finalizada. Não pode esquecer de ligar o sensor aqui novamente, senão a ducha não vai funcionar. As cores iguais.
e a parte de troca já está concluída. Agora é só encaixar ela na base de novo e fazer a instalação.